Seja muito bem-vindo por aqui. Uma boa pergunta é: o que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida? De fato, nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos, mas a pergunta aqui é: hoje sendo o seu último dia, você continuaria vivendo da maneira que você tem vivido? Então, quando nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida, quando nós começamos a descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, isso vai ajudar você então a estar convicto no que você tem que fazer dia após dia. A coisa que mais importante é você estar sempre conectado com Deus e desfrutando do prazer que é andar com Ele. Mas eu quero aqui olhar para um tesouro aqui, um tesouro da palavra de Deus, lá no capítulo 5 de Efésios. Antes aqui eu quero falar que muitas vezes, quando eu estou ministrando, eu fico sempre sensível ao Espírito Santo, muitas vezes até de olhos fechados, e eu percebi que o Espírito Santo me leva a liberar palavras, muitas vezes para pessoas que não é costumeiro ela estar ali no ambiente do culto, ou estar ali na igreja, reunida como corpo de Cristo. E às vezes essa pessoa, muitas vezes tem acontecido, dezenas, centenas de vezes, das pessoas que estão ali pela primeira vez, ou que não são de ir muito, Deus me dá uma palavra através dos dons de revelação, para aquela pessoa, exatamente para aquela pessoa que não costuma ir tanto. E eu estava vendo a maneira em que Deus olha cada oportunidade. Cada oportunidade. Quando eu estou ministrando, mesmo, independente da minha situação ali no dia, tem dia que você está mais cansado ou um pouco mais descansado algum dia, mas eu procuro então me entregar e deixar que o Espírito Santo venha guiar aquela ministração. Para a sua vida também, no seu trabalho, ou no seu ministério, ou no que você faz, eu creio que essa é a vontade de Deus também. Estou falando sobre você fazer o seu melhor. Primeira coisa, você está conectado com Deus, essa é a vontade de Deus para todos nós, e depois naquilo que Ele tem colocado na sua frente para fazer, aquilo que você tem colocado as suas mãos para fazer, direcionado por Deus. Você já conhece a vontade de Deus, então você faça ali o seu melhor. Faça o seu melhor. Quando eu estou ministrando, eu falo que eu vou fazer o meu melhor. Muitas vezes a igreja está cheia, ou algumas vezes também já aconteceu da igreja não estar tão cheia. Deus tem dado graça de sempre trazer as pessoas que precisam estar ali, mas eu procuro ministrar ao Senhor. E também quando você ministra ao Senhor, como lá no tabernáculo de Davi, eles ministravam ao Senhor e depois também com gratidão, depois também vinham profecias e vinham também um momento de louvor e terminavam também com gratidão. Em Efésios, então, capítulo 5, versículo 15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Dependendo do assunto que nós estamos falando, Deus pode dar algum entendimento. Em um outro tema, Deus me deu um outro entendimento sobre esse versículo. Mas falando sobre aproveitar cada oportunidade, nós vemos então aqui que quando nós temos a sabedoria divina, quando nós estamos sendo guiados pela sabedoria de Deus, nós aproveitamos cada oportunidade. Tem pessoas que você vai ter a oportunidade de falar com ela uma vez. Tem pessoas que você tem a oportunidade de compartilhar sobre Jesus uma vez. Você também não pode ir tão afoito, mas você também precisa deixar o Espírito Santo te guiar da maneira que Deus quer fazer com a vida daquela pessoa. Ou no seu trabalho, você tem a oportunidade de fazer uma coisa, às vezes, ou de conectar com alguém. No mundo espiritual, você vai ver que a conexão entre as pessoas é algo muito valorizado por Deus. Então, às vezes, você tem a conexão com aquela pessoa. E nós precisamos, então, estar sempre sensíveis ao Espírito Santo, seja também na sua área profissional, a nos comportar da maneira correta. Nós também, assim, não deve ter aquela cobrança de ser perfeito em todo o tempo. Você tem que ser você. Mas, ao mesmo tempo, deixar o Espírito Santo nos guiar e aproveitar ao máximo cada oportunidade. Olha que precioso aqui, no versículo 16 diz... versículo 17 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E eu creio que o versículo 18, para o que nós estamos falando aqui, o versículo 18 é chave. Pode abrir aí
um novo entendimento e te ativar para dentro disso. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então nós temos a expressão de que a gente fala, não, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou buscar, como se fosse assim, que nós íamos encher a nós mesmos. E sim, nós devemos ter fome e sede pelas coisas espirituais. Fome pela palavra de Deus, sede pelo Espírito de Deus. E como que é isso? Eu estou todo dia passando o tempo com Deus e Ele se alegra. Até quando você tem aquela tentativa de ter talvez uma maior experiência com Deus, Deus se alegra com isso. Deus fica feliz com isso, que Ele vê que você quer mais dele. Mas olha aqui o apóstolo Paulo diz, eu creio que tem uma revelação aqui, ó. Deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Que é aquele tempo que eu tenho falado aqui já há um bom tempo, de parar, colocar uma adoração ou colocar um instrumental como esse que eu estou ouvindo aqui, ó. E você então fala, Espírito Santo, eu estou aqui, me enche, Espírito Santo. Senhor, eu estou aqui porque eu quero receber mais da sua presença. Pai, eu estou aqui porque eu preciso mais, eu recebo da sua presença agora. E o Espírito Santo vai te encher para você não fluir apenas em nível de fé, fé natural ou fé sobrenatural, mas para você passar por outros níveis que Deus tem para você, que é o nível da unção e o nível da glória de Deus. Fé é quando você está crendo no que Deus falou, está agindo na palavra. Unção é quando você entra em parceria com o Espírito Santo, começa a operar em dons, começa também a ser bênção para outras pessoas. Agora, no nível da glória de Deus, só de você ter uma aliança com Ele, de você estar no ambiente, as coisas começam a ser transformadas. E Ele começa a transformar a sua vida e também fazer coisas poderosas através de você. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Ele estava no nível da glória de Deus. Ele estava naturalmente fazendo uma coisa que é impossível aos homens, uma coisa sobrenatural. Então eu creio que esse é o primeiro passo para você que quer ir para coisas mais profundas. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. O que você faria se fosse o último dia de vida? O que você faria? Eu responderia, eu tendo graça já de Deus ter me falado algumas coisas sobre o que Ele tem comigo, e eu sei que Ele vai revelar mais coisas, que é gradativo, mas eu falaria, eu provavelmente faria o que eu estou fazendo hoje, passando tempo com Deus e seguindo direções, fazendo coisas que Ele tem para eu fazer hoje. Qual é a vontade de Deus? Toda vez a gente fala, qual é a vontade de Deus? Como eu posso ter sucesso na vida, no geral? A vontade de Deus é que você passe tempo com Ele. Conheça Ele pessoalmente e também conheça a palavra dEle. E a partir daí Ele vai te direcionar às outras coisas. Quando você busca primeiro o reino de Deus, que é espiritual, as outras coisas vão ser acrescentadas. E aqui, reino de Deus, mundo espiritual, é muito mais importante, muito mais real do que as coisas físicas, do que as coisas emocionais. E o mundo espiritual, ele rege, ele é o maestro do mundo físico. Olha, essa desceu fresquinha do céu, primeira vez que eu falei, eu creio. O mundo espiritual é o maestro do mundo físico. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então nós vamos ter sempre uma batalha, mas Deus deu as armas para nós. Nos encher dele, passar tempo com ele, e esse momento ele está te enchendo de poder, de capacitação sobrenatural para você vencer aqui nesse mundo, segundo a vontade do Senhor para você. Então não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Uma coisa aqui importante, que eu sinto que eu tenho que pontuar aqui. Quando você recebe uma palavra que você está recebendo um dom, ou você está recebendo uma nova unção, tem pessoas aqui que receberam palavras sobre isso. Essa palavra fica dentro de você e chega um momento que existe uma ativação. O que eu chamo de uma ativação é que aquela palavra entra em atividade. Então você recebeu uma palavra que você vai operar nos dons de revelação. E aquilo parece que não está acontecendo. Mas a palavra já foi liberada, está dentro de você. Então você começa a passar tempo com Deus. A hora que você menos esperar, aquilo entra em atividade. Aquilo entra em operação. Aquilo começa a mover, o Espírito de Deus começa a te mover. Importante, esse seu tempo com Deus, tem dia que tem um momento que você está falando, depois você tira um tempo de silêncio com Deus, mas esse seu tempo com Deus é fundamental.
Mesmo se é um dia que talvez você não está querendo falar muito, fala: Deus, estou aqui para receber da sua presença. A hora que você menos esperar, Ele está te falando alguma coisa. Ou Ele está te fortalecendo para algo que você vai viver naquele dia. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa pessoa. Obrigado, Pai, pela vida dele. Obrigado pela vida dela que está aqui agora. E eu peço que o Senhor ajude ela a viver a sua vontade e aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Pai, nós sabemos que no céu nós não vamos precisar de cura, no céu nós não vamos precisar de provisões, no céu nós não vamos precisar de coisas que nós estamos precisando aqui agora. Então nos ajuda a entender que a sua palavra, ela nos dá poder e o seu Espírito, ele nos guia para viver coisas que o Senhor conquistou para nós durante essa vida, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tire escamas dos olhos agora e que nós possamos viver com a prioridade da sua presença e também desfrutando de tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem pessoas que acham que não, Deus não quer fazer isso aqui para mim, Deus não quer que eu viva coisas grandes ou coisas especiais aqui na terra. Deus quer que eu vá para o céu. Ele quer sim que você vá para o céu. Quando você aceitou Jesus, seu espírito já está no céu, sua alma está num processo de transformação. Mas no céu você não precisa de prosperidade. Não. No céu não vai ter nenhuma escassez. No céu não tem miséria. As ruas são de ouro, os muros são de cristais. Para você ver que no céu, o que é importante aqui, não é importante no céu, mas tem coisas que você precisa aqui para viver o plano de Deus e para o nome de Jesus ser glorificado. No céu, o seu corpo físico não precisa de cura. Não. Você precisa de cura aqui. Eu via pessoas com um problema, dores fortes nas pernas. E eu também via pessoas com dores musculares. E é a terceira vez que Deus tem me dado uma palavra aqui. Não sei se já foram liberados, editados os outros vídeos, mas terceira vez que vem também uma palavra sobre a região da coluna. Eu declaro o poder de Deus, então. Especialmente, eu direciono esse poder agora para essas causas, essas situações. Eu declaro o poder de cura agora, em nome de Jesus. Receba a sua cura agora, em nome de Jesus. E saiba que Deus quer andar com você. Principalmente, Ele quer andar com você. Os poderes de Deus é para você vencer nessa vida, no nome de Jesus, ser glorificado. E o que vem para mim também agora é Marcos 10, verso 30. Aquele que largou família, largou posses, propriedades, fazendas, por amor a Jesus e por amor ao Evangelho, vai receber 100 vezes mais nessa terra e também na eternidade. Eu quero te convidar a se desprender de tudo. Tudo aquilo que te prende, se desprenda para viver a vontade do Senhor. Tem pessoas aqui que Deus quer prosperar, mas estão muito apegadas na área financeira. E Deus está falando, quando você se desapegar do dinheiro, Ele vai te dar mais também nessa área. E Ele vai te ajudar a se desapegar disso. Mas como que vai ser? Só de você passar tempo na presença dEle, Ele está tratando você. E tempo com a palavra também. É o Espírito e a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, confere aqui se você é inscrito no canal. Tem bastante pessoas assistindo aqui, mas que não se inscreveram, para a gente alcançar também mais pessoas segundo a vontade de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.